Será que está no enquadramento razoável? Eu nunca sei direito, já vou acertar esse troço aí. Vamos ver. Caríssimo, vocês me fazem companhia aqui, estamos saindo de casa agora, indo para o trabalho. Se o enquadramento estiver torto, no próximo sinal vermelho eu conserto. Enquanto isso, de repente, se minha voz estiver funcionando, tá bom. Isso daqui é um adendo, na verdade. Esse videocast é um adendo, um complemento, quase, não digo que seja uma errata, mas ele faz mais sentido se você assistiu aquele material que eu publiquei um tempo atrás, que dizia por que nós amamos a social media. Tá? Então isso talvez faça um pouco mais de sentido, essa minha preocupação agora. E eu vou contar da onde que está saindo isso daqui. Estava ontem conversando com uma colega, acho que agora deve estar melhor. E aí papo vem, papo vai, aí eu falando sobre social media, essa coisa toda, e uma coisa que me deu um estalo é que, puxa, eu estou esquecendo um dos argumentos mais importantes para mim dessa história toda, que é continuidade. E eu já vou explicar onde eu quero chegar com isso, tá? E é por isso que talvez a história do nosso amor pela social media, talvez pudesse ter, eu devia ter usado talvez a palavra paixão, ou tesão mesmo, né? Porque, por que eu estou pensando, por que eu deveria ter usado esses outros dois conceitos, essas duas outras palavras? Porque elas têm dentro de si a indicação de uma coisa passageira, né? Tesão, paixão não é exatamente uma coisa em que você imagina que vai durar muito tempo, né? E durar muito tempo é uma questão interessante, porque é aí que pega essa história do social media. Acho que é legal eu mesmo ter isso em mente quando pintarem debates, conversas, painéis e tal, que a questão é a seguinte: eu já fui agência várias vezes, né? Eu comecei nessa história de internet em agência, não sou mais agência, hoje eu sou cliente, né? E quando você é agência, nada mais natural, quer dizer, você está envolvido numa fase X do processo, né? Você é praticamente uma barriga de aluguel, né? Alguém, né, tem uma ideia, né? Alguém fez lá, você vai, normalmente, ai meu Deus, estou gaguejando, por que será? Você vai fazer a gestação daquilo, vai parir e depois, próxima, né? Normalmente a agência é barriga de aluguel. E é uma coisa um pouco descartável, acaba tendo uma mentalidade um pouco Kleenex, né? Aquela coisa que usou, joga fora, usou, joga fora. Tanto que grande parte das coisas que eu já vi serem feitas por, entre aspas, agências digitais são campanhas, são coisas descartáveis que não tem lá muita preocupação com continuidade, etc e tal. Acontece que, mesmo nessa minha trajetória de agências, eu acho que as etapas mais educativas, mais instrutivas para mim, foi quando eu trabalhei não com publicidade, mas com marketing de relacionamento. Estou falando aqui da Wanderman, passei 3 vezes pela Wanderman, e foi uma escola para mim. Foi uma escola porque quando você está pensando em marketing de relacionamento, você está pensando em relacionamento, né? Relacionamento a longo prazo, relacionamento implica uma série de conceitos maravilhosos, né? Conhecer, aprofundar o conhecimento, estreitar a relação, né? Todo um monte de questões aí. Quando normalmente em publicidade você está falando com desejo, né? Você está falando com desejo, com afeto, né? Não necessariamente com criar uma relação constante. Então acho que essa preocupação minha, essa passagem minha por uma agência de marketing de relacionamento, do CRM, talvez tenha marcado bastante a maneira como eu enxergo a parte interativa até hoje, né? Eu sempre penso nessa questão de relacionamento, né? Tanto que o meu papel profissional hoje é estritamente um papel de marketing de relacionamento, é um papel de relacionamento com uma audiência específica, em que tem um desafio razoável entender como a gente pode ser relevante, o que o cara espera, como é que a gente constrói uma relação sustentável, né? Como é que a gente aprofunda isso. E isso não é blá blá blá, né? Não é botar uma gostosona em cima de um carro importado e eu for falar alguma coisa vazia, não. Isso implica em realmente ser relevante, implica em realmente ser capaz de sustentar um diálogo, implica em criar expectativas e corresponder às expectativas. Então esse é o meu trabalho hoje, eu acho muito legal, eu gosto, é o que eu tenho buscado, né? É o que eu fazia também de uma certa maneira na empresa anterior. Mas curiosamente, nessa questão de social media, e aí vem aqui um parênteses engraçado, né? Acho que é a segunda conversa que eu tenho com alguém que é novo no mercado
mercado tal, e que se fica fascinado com os discursos, né? Quando o cara começa a construir todo o blá 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 em cima do social media, o discurso parece que ele cresce sozinho, né? Praticamente quase um hino de guerra, uma coisa que vai crescendo, é bonito. Aí você fala, cara, eu sempre falo assim, para. O fato de alguma coisa ser bonita, o fato de alguma coisa ser empolgante, não quer dizer que ela seja necessariamente verdadeira, né? Aliás, muita gente ganha para isso, justamente para tornar assim empolgante coisas que são furadas, né? Você espreme lá, não sai nada. Então, essas coisas que sobem a cabeça, que te embriagam e começam a fazer um mega sentido, se começa a fazer um mega sentido, está na hora de você parar, respirar fundo e tentar procurar onde é que tem buraco, porque sempre tem, né? Sempre tem, né? Aliás, é uma coisa curiosa, isso é uma coisa meio moderna, né? Essa exigência que a gente tem agora de que as coisas sejam tudo bonito, né? Então, para a mulher ser uma cantora pop, ela tem que ser, além de ter uma voz razoável, que pode ser fake total, mas ela tem que ser gostosa, que pode ser fake total, ela tem que ser bonita, tem que ser fake total, ela tem que dançar, o que aí já é mais difícil de fakear, mas tudo bem. Então a gente tem essa cobrança, né? Se o Obama fosse feio pra caramba, será que alguém votava nele? Se ele tivesse uma voz esganiçada, será que alguém votaria nele? Mesmo que as ideias fossem as mesmas, né? Eu fico pensando, puxa vida, você pega lá a história americana, o Lincoln era feio que nem o diabo, sorte que naquela época não tinha aquela cobrança, porque senão era capaz de ele nunca ter sido eleito para nada, né? O cara era feio. E aí, mas anyway, a gente vive nessa ditadura de que as coisas têm que ser todas lindas, e se é lindo é verdadeiro, que é uma absoluta falácia. E por favor, eu estou fazendo essa digressão só para contar para você que assim, se alguma coisa te empolga, se alguma coisa faz o seu coração inchar, cuidado, tem alguém aí, pode ter algum profissional da área puxando as cordinhas, né, fazendo você aliás, faz uma coisa engraçada, uma piada rápida. Tem um filme do Woody Allen, que acho que é o Misterioso Assassinato em Manhattan, que a mulher fala, não, vamos assistir Wagner, vamos na ópera tal, e aí o cara fala, puta, eu detesto ópera, vamos lá. Aí eles vão lá na ópera e corta, e mostra eles saindo da ópera no meio. Aí fala, ai meu Deus do céu, toda vez que eu ouço Wagner eu penso em invadir a Polônia, né? Que é uma brincadeira, porque os nazistas adoravam Wagner, e a Segunda Guerra começou com a invasão da Polônia. Eu também não gosto de Wagner, mas tudo bem. E aí nós vamos voltar à vaca fria aqui. Ok, só estou tentando dar uma leve vacinada contra o encanto e o fascínio que alguns papos assim meio vaporosos. O que acontece? Porque o belo, de uma certa maneira, desliga um pouco algumas partes da sua razão, algumas partes do seu espírito crítico, né? Quer ver um exemplo curioso? Mesmo na física, você tem equações que são elegantes, que são muito bonitas, aí todo mundo fica feliz, né? Então, fala, olha, essa equação deve ser boa porque ela é elegante, mas ao mesmo tempo você tem uma área que é bastante poderosa, que é a física quântica, em que as equações são horríveis. É tudo absolutamente horrível, pior que as coisas também não fazem sentido, mas funcionam, né? Então, eu falo, não vou usar a física quântica porque as equações são bizarras e eu não consigo botar isso no discurso. Eu falei, lamento, mas é assim, né? Não necessariamente nessa área, beleza é um sinal de verdade. Mas vamos voltar aqui para a vaca fria. O que acontece com a questão de social, que eu acho que é um risco aí que a gente tem que correr, tem que levar em conta, é o seguinte. Eu já fiz essa analogia e vale a pena de novo ter em mente a questão do tesão e da paixão. Falei que social é que nem caso. É fácil começar, no começo é uma delícia, mas vai acabar muito mal sempre, né? Vai acabar em sangue na parede, advogado, divórcio, gravidez indesejada, marido esfaqueando, né? É muito fácil começar, é muito sedutor começar, é muito arrebatador começar. Pensando metáforas à parte, o que acontece? Vamos imaginar que você acha que, puxa vida, parte da minha audiência está no Orkut, vamos imaginar que tem uma audiência monstruosa, tá? Aí você vai lá e resolve interagir com esses caras, porque a tua audiência está lá, aí você começa um diálogo que é legal, aí a coisa começa a crescer, aí a coisa começa a crescer, e a coisa começa a crescer. Eu sei que depois de um ano, provavelmente a coisa cresceu muito mais do que você imaginava, sobretudo porque coisas sociais normalmente crescem de maneira exponencial. Porque o cara chama dois amigos, cada dois amigos chama dois amigos, bom, vai embora.
né? Eu tenho gráficos, na época eu trabalhava no Yahoo, eu peguei algum desses produtos que são sociais, você analisa a curva de crescimento, é exponencial, você até bota uma equação, é bem legal. Então o que acontece? Como é que você se prepara para uma coisa que vai crescer exponencialmente a curto e a médio prazo? Difícil. Tá bom, no primeiro mês eu aloco 2 pessoas, no segundo mês eu aloco 4, depois 8, depois 16, depois 32. Como é que você faz? Qual é o teu modelo de crescimento para isso, né? Mesmo hoje no meu trabalho, uma das coisas fundamentais para a gente é tentar dimensionar, qual é o tamanho real da audiência que eu vou falar, 2, o que a gente pode oferecer que está dentro do nosso alcance, e como é que a gente vai se dimensionar internamente para daqui a um ano. Eu tenho que fazer isso hoje, né? Mas eu sei que é muito tentador. Abre aí um troço, abre aí um blog, abre aí um canal de Twitter, e abre aí uma comunidade no Orkut ou no Facebook, tá? Por quê? Porque no começo é fácil, no começo é tranquilo, no começo é legal, né? No começo você cria uma expectativa de conversa e você consegue dar conta da expectativa de conversa. Só que cada pessoa nova que chega tem a mesma expectativa que todas as outras. E quando você vai ver, tem um monte de gente com uma expectativa gigante e que você vai dar conta como, né? Então tem até cases que sempre me intrigaram bastante. Você pega um case como o do Fiat 1000, por exemplo, que teve todo aquele esquema de crowdsourcing. Eu sempre fiquei muito intrigado. Eu falei, legal, você atrai a atenção de muita gente, as pessoas se engajam, e aí no final o que você entrega de volta? Como é que você faz as pessoas acharem que valeu a pena? Qual é o próximo passo no ano seguinte? Então, dessas questões, até já conversei bastante com o pessoal que fez essa iniciativa, e a conversa foi bem boa, foi no debate do YouPix, foi legal. Mas a questão é assim, como é que você, aquilo que parecia uma coisa apaixonante, como é que você transforma isso em amor, né? Em alguma coisa que evolua com o tempo, tá? Então eu vou fazer uma outra digressão interessante aqui. Eu trabalhei uma época, acho que foi na Sony, e uma engenheira-chefe lá era indiana e de uma casta, da casta mais alta, os brahmanes e tal. Então a gente conversava bastante, e um dia ela contou uma história engraçada. Ela falou, olha, eu não tenho certeza se eu entendo muito bem o que vocês chamam de amor, paixão e tal, porque a gente casa na Índia com essa história das famílias e tal. Isso por si só já foi uma boa discussão. E ela começou a contar da história da astrologia, que você antes de casar você vai num astrólogo. Eu falei, bom, eu também acho que já devo ter feito alguns mapas astrais aí para ver se a relação tinha alguma, né, algum encaixe. Aí ela falou, não, calma, devagar. O conceito, que a maneira como vocês encaram isso é diferente da nossa. A nossa é assim, uma relação, um casamento, pra gente, é para durar para a vida toda, né? E a gente sabe que, eles acham, né, que pela astrologia deles, por exemplo, a minha vida vai ter altos e baixos. A vida do meu marido vai ter altos e baixos. Então quando eu vou num astrólogo, eu vou para ver se os meus altos e baixos se encaixam nos altos e baixos do meu marido. Mas não da maneira assim, quando ele está bem eu estou bem, quando ele está mal eu estou mal. Não, porque aí é um desastre. Porque aí é legal no começo, né? Porque aí no começo os dois estão bem, é tudo lindo. Quando os dois estão mal, vai tudo pro saco. A questão não é essa. Na cabeça deles, a estabilidade, a sustentabilidade, por assim dizer, da relação é mais importante do que a intensidade. Então eles vão no astrólogo para ver se na hora que o marido dela estiver mal, ela vai estar bem o suficiente para segurar a onda junto com o cara, e vice-versa. Então olha que interessante, né? Um país gigantesco, um país com uma riqueza cultural incrível tal, e que funciona por um paradigma diferente, o paradigma de um relacionamento estável, sustentável, de apoio mútuo tal. Puxa vida, né? Se isso não é amor, eu não sei o que é. Será que quem está mais certo aqui? A gente que se baseia nessa afinidade fogo de palha, e quando o fogo de palha acaba a gente vai correndo atrás de outra, né? Como se as pessoas fossem lenços de papel, ou esses caras? Bom, anyway, cada cultura é uma cultura, deixa pra lá. Mas vamos voltar aqui para a questão do social. De novo, fica aquela questão, se a gente for basear o que a gente faz em social nessas afinidades fogo de palha, né, sem pensar como vai ser o dia de amanhã, não, começa, é de graça. De graça é meu nariz que é de graça. Não é nada de graça. Não usa essa ferramenta que é grátis, tá, aí meus dados ficam ali, meus dados valem muito para mim, minha história vale muito para mim, então, peraí, eu estou investindo, não é grátis, né?
A história dos meus clientes também é um patrimônio, os diálogos dos meus clientes também é um patrimônio, as estatísticas dos meus clientes também são um patrimônio, né? E a gente esquece um pouco disso. Tanto que uma das discussões agora com a Apple, quando ela propôs lá um modelo de assinatura de conteúdo pelo iPad, aí ela falou, não, os dados de todos os assinantes são meus. Eu falei, peraí, né? Eu sou o Estadão, eu sou a Veja, os dados dos meus assinantes vão para a Apple aqui. Por quê? Como assim, cara pálida, né? Bom, isso é uma digressão. Mas vamos voltar aqui ao que interessa, que é essa questão que a gente parar de pensar um pouco, né, de uma maneira apaixonada, né, e tentar pensar um pouco mais como, não como agência, que se tiver uma paixão a cada 5 minutos tá bom, né? Pensar como cliente, porque na verdade o cliente tem um relacionamento, o cliente, quer dizer, uma empresa tem um relacionamento com o seu cliente, né? O cara, tudo bem que você até tem que encantar o cara para o cara, né, virar um cliente e tal, mas daí para frente, meu caro, estar do lado dele quando precisa, corresponder à expectativa, não frustrar, não enganar, né, manter transparência e tal. Isso tudo é bonito de falar, mas é muito difícil de você sustentar na prática, sobretudo, de novo, nas plataformas de social. Então, aqui em plena marginal, eu vou contar um caso, sem citar nomes, uma empresa gigante, né, aqui no mercado brasileiro, até no mercado mundial. Eu estava conversando com os caras uma vez e o cara falou o seguinte: olha, a gente sempre foi muito, né, early adopter dessas coisas, e aí a gente abriu várias frentes, a gente abriu Twitter, Orkut, Ning, Facebook, YouTube, o diabo 4 e tal. No começo tudo é lindo, mas o que acontece? Um ano depois, o que o cara percebeu? Entropia, caos, começa a ficar ingerenciável. Por quê? Gente começa a crescer pra caramba o número. Aí o que acontece? Você não sabe se o cara do Twitter é o mesmo cara do Orkut, você não sabe se o mesmo cara do Orkut é o mesmo cara do Ning. Aí o que o cara faz no Twitter você não tem como correlacionar, você não tem como saber com quem você está falando, não tem como você fazer uma coisa consistente, não tem como você criar um relacionamento de verdade, porque relacionamento pressupõe que você sabe com quem você está falando, não é? Vai você namorar com alguém que tem a memória volátil, né? No dia seguinte o cara esqueceu quem é você, ou troca o nome, né? Vai trocar o nome na hora H pra você ver que bonito. Então o que esse cara percebeu, ele estava numa posição crítica, né? Numa empresa maravilhosa, gigante, super querida, tal. Falou, meu, para tudo, eu não posso continuar sendo leviano assim, porque o que eu estou gerando é uma situação incontrolável e que vai acabar mal. O que eu faço? Eu crio uma comunidade que ela cresce, chega uma hora que... E aí, o que eu faço? Desligo, fecho o boteco, jogo pra cá, jogo pra lá, aviso que acabou. O que eu faço? Como é que eu não posso brincar com os afetos das pessoas? Porque, de novo, essa história do grátis, vamos lá. Se você investe tempo em alguma coisa, ela deixou de ser grátis. Se você investe afeto em alguma coisa, ela deixou de ser grátis. Se as tuas memórias estão em algum lugar, aquela plataforma já não é grátis. Tudo tem um custo que não necessariamente se traduz em grana, né? Isso são patrimônios, tanto de uma empresa quanto de uma pessoa. Então a gente não pode brincar com isso, né? Então esse cara dessa empresa falou, a gente parou tudo, a gente está reestruturando esse departamento, essa área, essa relação toda da empresa com a parte interativa. Os caras chamaram uma mega empresa de consultoria para ajudar a desenhar o quê? Um roadmap, assim, um mapa de como que toda a parte interativa vai se encaixar na empresa como um todo, né? De como que isso vai crescer ao longo do tempo, quem responde para quem, vamos usar algum tipo de plataforma, não vamos, desenhando isso. Agora o cara vai sair para contratar. Agora eu quero ver, falei, olha, meu, teu desenho aqui tá bárbaro, gostei, bacana, eu acho o teu plano legal. A única questão é que você vai ter dificuldade para encontrar pessoas para encaixar nessas caixinhas aqui. Por quê? Porque tem muito pouca gente no mercado com uma visão minimamente consistente, sólida, sustentável mesmo, de social. Cadê? Sabe qual é? É muito difícil, eu digo por experiência própria,
você encontrar gente na área interativa que tenha visão de negócios, que tenha visão de comunicação, que tenha visão de estratégia, que consiga transitar pelas outras áreas. É difícil. Ontem mesmo já me ligou pela segunda vez um amigão meu que está procurando uma pessoa sênior para uma posição absolutamente maravilhosa. Pô, é difícil achar, é difícil recomendar. Acho que finalmente agora a gente está chegando numa pessoa que eu já trabalhei junto, que eu acho legal e tal. Vamos lá. Mas voltando aqui à Vaca Fria, estamos quase chegando lá na Local Web, né? E agora o trânsito parou tudo aqui, que coisa feia. Trânsito a gente não pode elogiar, né? Aliás, vamos falar em trânsito então, né? É como essa história, o que eu estou vendo aqui na Marginal, tem que 5, 6 pistas aqui, né? Em princípio, 5, 6 pistas deveria dar conta, mas o que acontece quando um governo acha que uma maneira de fazer as pessoas felizes é estimular a venda de carros, né? Bacana, né? Para cada pessoa ficou feliz, né? Ah, olha que legal, estou comprando carro barato. Eu mesmo troquei de carro. Eu troco de carro uma vez a cada 10 anos. Eu não sou exatamente o cara mais ligado no consumo do planeta, mas assim, meu carro está com 10 anos, foi bom, vamos trocar, está na hora. Mas o que acontece é o seguinte, não é sustentável um pensamento desse. É bom para a indústria automotiva, é bom talvez para ganhar voto, mas cara, a cidade tem limites. Então eu estou aqui na Marginal, sei lá, 9 e pouco da manhã, com trânsito à minha frente absolutamente infernal, e só vai piorar. Por quê? Porque de novo um certo modelo de consumo, um certo modelo de felicidade, um certo modelo político está sendo inconsequente, né? Não dá para cada um. Imagina, eu estou aqui sozinho num negócio que tem o tamanho de uma mesa para 8 pessoas, né? Estou carregando 1,5 toneladas para carregar meus 90 quilos. Talvez houvesse outras maneiras, né? Mas vamos pensar que na verdade na área digital vale a pena começar a colocar esse tipo de questionamento de sustentabilidade, de escalabilidade. Tem como crescer isso? Dá para fazer todo mundo feliz? Né? E vem aqui outra falácia que eu já vi gente, até gente de peso, né? Gente com bastante destaque, que infelizmente não quer dizer muita coisa, fala, não, porque o digital não tem custo, o digital você pode estender infinitamente, o digital é o sonho marxista do não sei do que lá, da ausência de limitação. Eu falei, meu, onde? Né? Como assim? Eu trabalho sentado em cima de alguns milhares de servidores que são bastante físicos, que consomem alguns megawatts de eletricidade, que precisa de uma puta estrutura de ar-condicionado, né, para ser verde, para ser sustentável e tal. Como assim o digital não tem custo e o digital não tem peso? Vai lá ver, um monte de máquina, uns geradores gigantes. Você tem que montar uma coisa gigante para dar conta desse digital imponderável. Outra coisa curiosíssima que está começando a acontecer, eu vejo isso porque, né, a gente trabalha com hospedagem, é que de repente o cara sempre teve lá o sitezinho dele o cara escolheu lá uma opção baratinha de hospedagem, tá, fair. Aí o cara começa a reclamar, pô, não tá dando, tá ficando lento. Aí você fala, meu, desculpe, mas acontece que a internet no Brasil cresceu. Você tem muito mais gente acessando, você tem muito mais gente querendo comprar. Então de uma hora para outra o tráfego, né, você faz uma promoção qualquer, seja por mídia gráfica, link patrocinado, Twitter, seja o que for, o tráfego que vem hoje em dia para um site qualquer é uma coisa colossal. Então está na hora até de você começar a pensar se o teu aguenta, você não quer passar por um degrau acima, mas eu vou gastar mais, peraí, né? Então só para você ver que mesmo essa falácia de que digital você pode escalar infinitamente, digital não tem peso, digital isso, digital aquilo, é free é uma ova, né? Se você tem um smartphone, você deve estar percebendo que se todo mundo for conectar em 3G ou 4G, ou seja o que for, cara, cai. Nenhuma operadora se segura, né? Volta e meia a gente faz eventos, vai você colocar uma internet razoável para 900 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo espaço? Dá, mas não é de graça, né? Não é de graça. Quem paga essa conta? E o cara quer porque afinal porque quer. Então a gente está tudo isso para contar para vocês, para dar um wrap-up, já que a gente está quase chegando na empresa, que é o seguinte: expectativa não é uma coisa que a gente não pode brincar, né?
a gente não pode brincar. A gente não é adolescente na balada, não é aquela coisa comigo na base do beijo, não é carnaval em Salvador, né? Não é aquela coisa assim de pegação que amanhã não tem o dia de amanhã. Tem o dia de amanhã, né? Tem. E a expectativa que hoje qualquer consumidor tem, qualquer funcionário tem, cresceu de uma maneira difícil de você corresponder. Ah, por que você não é como o Google? Ah, por que você não é como a Amazon? Ah, por que você não é como não sei quem? Eu sempre, cara, sempre compara. O padrão de comparação para tudo que você faz são colossos, né? E o cara não percebe que uma coisa é uma empresa no Vale do Silício que tem dinheiro virtualmente infinito, e outra coisa é você tentando fazer um negócio, né, vendendo almoço para pagar o jantar, basicamente, né? Então essas contradições entre expectativa, promessas, relacionamento a longo prazo versus, né, essa, entre aspas, leviandade, essa coisa um pouco adolescente de se encantar com esse papo um pouco descartável, é esse, na verdade, o eixo desse videocast de hoje. Oba, estamos quase chegando, legal. Então eu agradeço imensamente a companhia. Se você não assistiu lá, vai lá no vimeo.com/René de Paula, tem lá Por que amamos social media. Agora fica esse complemento, eu vou pensar num título razoável, talvez seja Porque nos apaixonamos pela social media, né? Acho que talvez esse seja uma coisa um pouco mais instigante. Deixa eu pegar meu crachá aqui, porque afinal, né, segurança é bom e a gente gosta. Pronto, meus caros, muito obrigado.